Boa tarde. Nós estamos aqui novamente, Rodrigo e Júlio. Só para relembrar por que nós estamos fazendo esse podcast. A gente está entediado com a quarentena? Não. Também, mas frequentemente nós se reunimos para falar sobre tecnologia, falar sobre trabalho e sobre gerência e sobre projetos. A gente gosta muito disso. E agora a gente se reúne virtualmente. E por que não gravar e receber perguntas dos nossos amigos e tentar respondê-las de forma honesta, sincera e profunda aqui? Então, e a gente teve um feedback positivo. Estamos novamente continuando nossa jornada. É isso aí. E a gente foi lançado, né? É um pouco mais cedo do que a gente imaginava. Alguém já começou a compartilhar o primeiro vídeo, mas foi importante porque significa que agora a gente está aí, né? Tá aí, então tem canal do YouTube, tem Twitter e também já tem um site no ar. O endereço, o primeiro nome, né? A gente tem que falar que a gente escolheu um nome. Pega Leve Podcast. Então, o domínio é pegalevepodcast.com.br. Lá você pode visitar e mandar uma pergunta no formulário que a gente tem lá, ou se você quiser também entrar no Twitter e mandar por lá, também tá válido. Por que pega leve, Júlio? Por que Pega Leve? Pega Leve é o lado macio da programação, né? Como a gente é nosso slogan. Mas é porque a gente vai tentar dar um foco no nosso podcast em questões da vida, da carreira profissional de um programador, de alguém desenvolvedor ou trabalhando numa área técnica, que poucas, acho que não há muito foco, não se ensina muito, obviamente, nas faculdades, mas que acaba sendo, principalmente quanto mais sênior você fica, o principal fator sobre gostar do trabalho, se dar bem com seus colegas de trabalho e depois aumentar a sua área de influência e avançar dentro da empresa, né? Então a gente pretende dar algumas dicas ou conselhos ou o que a gente aprendeu e ver se alguém mais também curte, né, isso. É a dimensão carne e osso da coisa, não só código. Exatamente. Não só código. Então, esse é o nosso segundo episódio. Vamos começar. Ok, nós temos duas perguntas. Vamos para a primeira pergunta do nosso amigo Fábio. Fábio mandou: Sou tech lead no meu time e sei que alguns engenheiros não estão performando bem. Como posso trabalhar com o gerente do time para resolver a questão e quais atitudes posso tomar para manter uma cultura de alta performance no time? Tá. Duas partes da pergunta, que Pode falar é essa pergunta. como líder técnico, seu posicionamento com relação ao gerente e quando tem um desafio de performance. E outra pergunta é mais genérica, você como líder de um time, né, seja técnico ou não, como manter uma cultura de alta performance. Exatamente. Júlio, primeiros pensamentos sobre isso. O primeiro pensamento sobre isso é que você tem que falar para o seu gerente. Não, vamos dar um passo atrás e falar sobre, talvez antes de falar da situação, falar sobre como seria um time saudável, quais são as atitudes que um líder técnico ou gerente já deveriam estar botando em prática antes da situação se realizar. Assim, sobre contratação. Contratar, bom, excelentes pessoas é sempre uma boa ideia, mas eu acho que a última parte da pergunta seria uma base interessante para começar a falar como manter uma cultura de alta performance. E a gente, mesmo na cultura de alta performance, tem desafios de performance, a gente Uhum. pode falar por lá. Meu ponto é, vamos chegar do mais genérico para o específico. Certo. Para ter pessoas ao seu lado que estão performando bem, né? Eu acho que tem vários fatores importantes aí. Uma coisa bem importante é você colocar o exemplo, né? Então, você tem que ser aquilo que você quer que as outras pessoas sejam também, né? E você pode acabar, por causa disso, é muito provável que você acabe elevando o resto do time ao mostrar qual que seria a melhor maneira ou de se comportar ou da performance exigida, né? Há uma certa frase de impacto onde o pessoal fala sobre o programador 10 vezes, né? Aquele que rende 10 vezes mais que o outro.
Eu, na minha vida, poucas vezes vi alguém que escrevesse 10 vezes mais código que outra pessoa em alta qualidade. Eu acho que muitas pessoas entendem um pouco mal essa expressão do programador 10 vezes. O programador 10 vezes, para mim, que eu já vi muita gente aplicando nesse sentido, é aquele que consegue elevar a produtividade do time, das pessoas em volta deles, dessa pessoa, e, portanto, multiplica a produtividade de todo mundo em várias vezes. Então, se você puder, de alguma maneira, conseguir algum tipo de coordenação ou conseguir convencer ou encontrar maneiras de melhorar o processo e o trabalho das pessoas que estão em volta de você, você vai ser um desses programadores 10 vezes, né? Uhum. Então, talvez, assim, olhar para si mesmo e saber como é que é a sua produtividade pode te levar para um caminho onde você vai querer melhorar a produtividade dos outros, né? Uhum. Você tocou em 2 pontos legais que eu queria continuar aqui. Um é sobre uma das muitas formas de elevar a produtividade do seu time, e aqui você tocou é performance por exemplo, né. Então uma pessoa, um colaborador de excelente performance, ele lidera por exemplo, né, liderança por exemplo. Tem outras formas de liderança também, por coaching, por visão, né, etcétera. Mas a liderança, por exemplo, eu acho também que é uma das talvez a mais eficaz, né. Uhum. E outro ponto que você botou é sobre, self-awareness, né, que é você ter uma medida boa da sua performance. É impossível ter self-awareness, talvez alguns gênios consigam, né, mas, nós mortais não é impossível ter uma visão, equilibrada de nós mesmos sem a gente ver o reflexo, nosso nos nossos, colegas, né. Eu quero falar sobre feedback. Então, nesse time em específico, né, com problema de performance, no time ideal, né, que é saudável, o feedback já é constante, né, do líder técnico para os colegas, dos colegas para o líder técnico, gerente, Entre é uma todo mundo, sim. entre todo mundo com todo mundo, fundamental, não só top-down, né. E então, nesse ponto, o ideal vamos falar do ideal para o menos ideal para o totalmente não ideal. O Uhum. ideal é todo mundo sabe já, as pessoas que não estão performando bem, sabem que não estão performando bem, porque elas têm um feedback e também as expectativas são os resultados são claros, é isso que tem que ser feito e são realistas, né. Uhum. Então você sabe que você pode alcançar e você não alcançou, você já teve o feedback, né, então o colaborador já sabe. Idealmente. Mas se não tem essa visão, o gerente já sabe também. O líder técnico, como está mais próximo da execução, sabe do plano de performance, o gerente ele já deveria saber também. Por isso, Sim. a gente não sabe na situação menos ideal, então a gente precisa ter uma conversa de performance e a gente pode falar sobre como abordar esse problema de performance. Eu gostei de uma coisa que você falou, que muitas pessoas... A gente tem uma pergunta na fila que fala sobre feedback. Mas eu acho que é interessante a gente colocar aqui afunilar um pouco mais o escopo aqui e colocar sobre, trazendo no cenário dessa pergunta que a gente está respondendo hoje, se você acha que existe alguém no seu time que não está com a performance boa, como é que você comunica isso para essa pessoa? Como dar feedback para alguém do seu Hum. time que você acha que não está com a performance boa? Porque, primeiro, você tem que dar esse feedback? Você acha certo ou justo alguém que é par de uma outra pessoa dar feedback? E se você decidir dar, e a minha opinião é que tem que dar, mas se você decidir dar, como fazer isso, né? Pode fazer um parênteses sobre então falar sobre feedback. Isso o que a gente já aprendeu com a experiência, né, tanto recebendo como dando. E também, eu acho que antes de falar sobre o que você pegou um livro sobre management ou blog e as pessoas explicam, né. A experiência é uma coisa interessante porque ela te ajuda a ter uma visão, entender melhor quando as pessoas falam sobre isso, né. Te dá um color, né, uma cor, uma qualidade que não tem quando você lê sobre isso sem experiência, né. Então, quando você vê, então é assim a melhor maneira de dar feedback, agora eu entendo, porque eu tive um chefe, alguém que me deu um feedback de uma maneira que não foi assim e eu me senti não muito legal, né? Não foi ideal, eu fiquei meio confuso, ou pior ainda, eu me senti um pouco não injustiçado, né?
Mas, voltando para o feedback, o que, se você perguntar para bons líderes, né, o que as pessoas sempre colocam, pontuam feedback bom é feedback específico, né, em primeiro lugar. E, idealmente, antes já teve uma expectativa clara, né, de resultado. Porque se você chegar para a pessoa e falar, você não entregou isso, né, especificamente, mesmo quando é específico, se a pessoa não estava confusa sobre o que era para ser entregue, a coisa já não foi comunicado antes com clareza. Né? Então, tendo uma expectativa clara de resultado antes é fundamental e um feedback específico, né, não só dizer essa performance não está legal, mas falar, ó, justamente nesse projeto, né, tinha essa expectativa Uhum, e a entrega foi essa outra, não foi X, foi Y, né? uhum, E vamos conversar sobre o plano de ação. Aí fazendo a ponte, né? Todo o feedback é importante ter um plano de ação depois, né? uhum. Não só deixar a pessoa como, ok, estamos com um problema e daí, né? Então, É. plano de ação é fundamental. Eu queria falar também eu acho que alguém que está com dúvida se deve dar feedback ou como dar. Eu queria falar da importância de dar o feedback. Que se você chegou como líder técnico de um time, você tem os seus méritos e provavelmente, não sei se é uma posição escolhida ou ganha, mas você está um pouco de uma maneira diferenciada dos seus pares, né? Então, nessa situação, até um pouco mais fácil, mas talvez você fique um pouco mais receoso sobre dar o feedback. Mas o gerente e o resto da empresa é esperado da sua posição que você dê feedback de vários ângulos, não apenas se o código tá bom, se a arquitetura é boa, mas se inclusive outra pessoa como profissional tá alcançando o esperado, né? E apesar de que dessa maneira como líder técnico você está olhando para as outras pessoas, conforme você vai trabalhando mais na empresa, esse líder técnico vai começar a interagir com outros líderes técnicos ou com outros gerentes. E nesse contexto, você também tem que saber dar feedback, você tem que saber receber feedback e você tem que saber dar feedback. Então, se você acha que vai poder ficar sem dar feedback para os seus pares, mas que vai ser na hora que você chegar com outro líder técnico, com alguém que é vice-presidente da empresa, que vai ser mais fácil dar feedback para essa pessoa, na verdade eu acho que você vai se decepcionar com Hum. isso. Então é importante saber dar feedback é importante saber dar feedback, né? Não só para os seus pares, para quem trabalha no seu time, mas para qualquer pessoa que você vai interagir profissionalmente, né? E o feedback faz parte de uma negociação. O feedback não é dizer você está errado. O feedback é dizer nós estamos juntos trabalhando numa solução e existem várias maneiras que a gente pode alcançar essa solução e eu acho que essa maneira aqui que eu estou propondo é melhor e talvez a maneira que você esteja propondo tem esses pontos fracos e o feedback é uma maneira de se relacionar com as outras pessoas em busca de uma solução melhor. Numa cultura de feedback frequente e de focada em resultado, né, com expectativa realista e clara, nenhum feedback ele é surpresa. E isso é a beleza dessa cultura, porque daí a conversa fica muito mais focada no plano de ação, no coach, né? É como você pode me ajudar, me dar alguma dica, do que justificar um feedback negativo numa surpresa, né? Nossa, eu não sabia que era isso esperado, né? Então agora estou sentindo meio traído, meio injustiçado e por quê, né? E daí a clareza, a justificar a expectativa de resultado nessa reunião de feedback já é um ponto que não deveria acontecer, né? Deveria ter sido Então, a antes. expectativa você mencionou de novo, é importante, a gente está voltando àquele assunto de como dar o feedback, né? Então, primeiro, é bom que a expectativa esteja bem clara, né? Do gerente, do resto da equipe e desse líder técnico que quer dar a expectativa. E aí, uma maneira muito boa de dar feedback, existem várias, mas uma maneira muito boa é que se existe uma expectativa, você pode falar que o comportamento ou o resultado do trabalho daquela pessoa não alcança a expectativa. Então, assim, talvez antes você tenha que dar um passo para trás e primeiro construir a expectativa. E depois falar, ok, nós temos este nível aqui de qualidade ou de produtividade que a gente quer e não alcançou.
ou ficou faltando isso, ou ficou faltando aquilo, né? É melhor ter essas várias dimensões das expectativas, e isso deixa um pouco mais impessoal o que você vai falar, porque agora você está falando em comparação ao padrão e à expectativa. Bom ponto. Voltando à pergunta, e no interesse do tempo, o Fábio perguntou sobre se ele deveria falar como trabalhar com o gerente, né, do time para resolver a questão e que atitude ele pode tomar para manter uma alta performance, né? Então, acho que a gente já tocou no começo, atitudes de alta performance focar em resultado realista, né? Porque se não for realista, se todo mundo nunca entrega, não tem muito patamar, né? Uhum. E quando tem um resultado claro, as pessoas sabem onde focar. E parte dessa cultura de alta performance é feedback frequente e constante. Mas como trabalhar com o gerente nesse ponto específico acho que tem uma assumption nessa pergunta que o gerente não está tomando a ação necessária, né, para gerenciar a performance, não temos um problema. Uhum. Mas o trabalho é justamente para mover o time, né, em direção a essa cultura, né? Então, falar com o gerente, olha, nós temos uma cultura que falta aqui clareza de resultado, falta feedback, né, frequente, ou tem alguns elementos do time que não estão performando, né, e falta visibilidade sua, né? Uhum. Talvez porque, né, não tem uma comunicação constante, ou talvez porque não tá claro para você se as pessoas estão atingindo o resultado, porque não tem clareza de resultado, né? Uhum. Muitos gerentes focam em atividade, né? Que olhar, a pessoa está vindo para o escritório 8 horas por dia aqui, mandando bala, escrevendo um monte de código, tá todo mundo performando bem, mas qualquer knowledge working não é isso, né? Não é horas que botar no trabalho que vai dar um trabalho bom de qualidade, né? Uhum. E eu sei que você também, a gente gosta de não botar um band-aid no problema, mas ir lá na raiz e corrigir para as coisas seguirem bem a longo prazo, né? Então, Uhum. nesse problema, em qualquer outro problema, a solução é sempre vamos ver o que está errado na cultura e corrigir. Ok, vamos corrigir o problema imediato agora, Uhum. mas a conversa com o gerente deveria ser sobre a cultura, né? É. O que está errado na cultura e como corrigir. E tem duas coisas do contexto da pergunta que a pessoa mandou, ainda bem que eles falaram que essa pessoa falou que trabalha numa empresa grande, o Fábio disse que trabalha numa empresa grande e que ele é muito experiente. Então, há uma certa característica de gerente ou equipes técnicas em empresas grandes. Principalmente numa empresa que já está estabelecida e tem a maneira certa de fazer o feedback se transformar oficial. Às vezes, o líder técnico está mais perto do time dos programadores, então ele ou ela é capaz de ver imediatamente alguma coisa que está errada. O gerente às vezes já está um pouco mais longe, ou o gerente tem de 5 a 15 pessoas para olhar, mais todos os outros times que ele está conversando. Então, às vezes, ele não sabe mesmo. Ele ou ela não sabe. E depende das pessoas do time para trazer, para fazer essa informação flutuar até o gerente, Uhum. né? Tem que ter cuidado, tem que ter jeitinho, não é para escancarar. E como você falou, se tiver uma maneira certa de fazer isso, é melhor. Mas numa empresa grande, mesmo quando essa informação chega no gerente, numa empresa grande, a primeira reação do gerente não vai ser querer demitir uma pessoa, assim. Vai querer entender, de repente tem alguma coisa acontecendo com essa outra pessoa que ela não falou para você, que é o líder técnico, mas pode ter falado para o gerente. Em época de pandemia e coronavírus, como é que você pode realmente separar a performance, a produtividade de alguém que talvez esteja com criança em casa, com pessoas vulneráveis? Tem que tomar cuidado. Então, às vezes o gerente já sabe disso. E se ele não sabe, quando a informação finalmente chega no gerente sobre algum problema má de performance, há uma burocracia oficial muitas vezes na empresa para ser passada, né? Para ser ultrapassada. Então, às vezes essa pessoa já está procurando alguma coisa em outro time. Às vezes tem um outro time onde essa pessoa de repente pode render mais. Então o gerente tem que deixar essa possibilidade, tem que considerar isso. Então vai poder, se o gerente também achar que essa pessoa está com a produtividade ruim, o gerente pode
querer não demitir essa pessoa, mas mudar ela de time, né? E mesmo que queira demitir, aí tem que ter o rating oficial trimestral, ou semestral, ou anual. E mesmo que isso vai acontecer, tem o plano do RH. Demora, em empresas grandes, há um vão muito grande entre descobrir o problema de performance e ele ser resolvido pelas vias oficiais de feedback de anual, alguma coisa assim, né? Bem colocado, Júlio. O que você acha de a gente mover para a próxima pergunta? Vamos lá. A segunda pergunta foi enviada pelo Eremita do Covid. Muito obrigado por deixar a gente divulgar o seu nome, Eremita. E ele ou ela pergunta assim: no último episódio, vocês falaram um pouco sobre gerente cuidar de aspectos. Opa! No último episódio, acho que eu vou ter que editar essa depois. No último episódio, vocês falaram um pouco sobre o gerente cuidar de aspectos técnicos de um projeto versus cuidar de pessoas. Um gerente que cuida dos aspectos técnicos do projeto não gera um conflito na prioridade das suas responsabilidades? Um de vocês comentou que um gerente podia ter um perfil mais técnico, dependendo do tamanho do time ou projeto. Quais seriam as diferentes atribuições de um gerente e um líder técnico nesse cenário? Eu realmente travei 2 vezes para falar aspecto, né? Mas bola para frente. Aspecto técnico. Foi perfeito. É hoje. É hoje. Bom, a gente pode falar, então, das atribuições de um líder técnico e das atribuições do líder de pessoas, né? Separadamente. E daí a gente pode juntar os dois. E o que significa a mesma pessoa ter as duas atribuições, né? Bom, atribuições de um líder técnico, né? É a pessoa que... E vamos falar das oficiais, vamos falar do que a gente considera um bom líder técnico. Uhum. Porque é muito fácil, das atribuições oficiais, a gente derivar um mau líder técnico, né? Bom, um líder técnico é o elemento do time que é responsável por setar a direção técnica, né? E ajudar o time a seguir essa visão técnica, certo? E nessa visão técnica tem que ser alinhada com o produto, né? Tem que ser alinhada com uma execução, né? Tem que ser viável. Então, tem todos esses elementos que tem que ser considerados, né? E é isso, basicamente, né? Porém, o que significa, né, na prática, né, no dia a dia? Um bom líder técnico é aquele que ele vai setar a direção e é responsável pela direção técnica. Ele vai coach os membros do time para também se tornarem líder técnico. Ele não vai ser uma pessoa que vai bloquear, ser um gatekeeper, né, de decisões técnicas. Ele vai empower as pessoas da poder de decisão, né? E ele vai ser uma pessoa que vai ser importante também ter uma visão global, especialmente em uma companhia grande, onde tem várias soluções técnicas a serem implementadas, elas têm que se unificar, elas têm que se comunicar e se unir bem no final, né? E essa visão global tem que ser comunicada para o time também, né? Porque muitas vezes um engenheiro ou uma engenheira tem uma visão mais local e a decisão técnica muda quando você está nesse foco, né? Mas menor do que um foco maior. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. As pessoas às vezes acham que o líder técnico é aquele que mais sabe alguma coisa específica da linguagem de programação ou do framework sendo utilizado, ou ele é muito bom nessa maneira obscura de dar um join, alguma coisa no SQL. Nem sempre. Aliás, muito pouco. Muito pouco. Muito pouco, muito pouco. E se o líder técnico sabe isso a fundo, é porque ele ou ela está utilizando isso para fazer esse projeto ter sucesso, não apenas técnico, mas também com o cliente ou de performance entre os outros times, né? Então alguém que escova bit para tirar mais 10% de performance
não, geralmente não está, e é um líder técnico, geralmente não está seguindo apenas assim o número, né, a métrica de performance, mas já está pensando talvez na economia que isso vai ter, em chegar valor para o cliente, nos custos de começar instâncias dos servidores, quão mais rápido o teste vai rodar, isso vai ter o feedback loop, né? Então, às vezes o que a pessoa faz, mas há também as intenções que essa pessoa tem Uhum. dentro desse contexto da empresa, né? Esse é um excelente ponto. Depende do tipo de projeto técnico que o seu time está fazendo, né? Vamos supor, seu time está fazendo um novo banco de dados, seu time está fazendo uma, sei lá, uma nova API, né, de integração, seu time fazendo um novo projeto de machine learning, né? O líder técnico é uma pessoa que tem uma experiência naquele domínio, né? Já fez vários bancos de dados, já fez vários projetos de machine learning no passado, já fez várias integrações de API. Se o projeto é um projeto de front-end, o líder técnico já fez vários projetos de front-end. Ele não necessariamente é uma pessoa que vai saber do novo framework, mas ele sabe o que um framework bom tem que ter para ser usado, né? E vai ajudar o time a fazer uma decisão boa. E também sabe que outros frameworks estão sendo usados na companhia, para a companhia inteira ter uma visão clara do que faz sentido, né, para reusar componentes, para reusar pessoas. Muito mais importante isso do que um cara que é especialista em framework X, né? E vamos botar ele como líder técnico. Então, esse é o líder técnico e o gerente. Gerente, Júlio, eu vou deixar você, como bom gerente, colocar alguns pontos, né? Assim, você lisonjeio, eu agradeço o lisonjeio, mas eu acho que Fazer um comentário, um estudo realizado pelo Google, inclusive, sobre people management. Eu acho que foi replicado, inclusive, mostrou que o fator dominante na felicidade de um funcionário é o gerente imediato. Então, um bom gerente tem muita influência sobre o bem-estar do funcionário, né? E também muita influência sobre o destino de sucesso ou não sucesso do projeto. inclusive há uma história no livro Trillion Dollar Coach, deve ser o coach ou técnico de $1 trilhão, que é o Bill Campbell, que foi um coach dos executivos do Google. E ele estava trabalhando lá no Google quando o Sergey Brin e o Larry Page decidiram abolir gerentes e não ter mais gerentes. E isso foi bem antes do nosso tempo, foi quando a empresa estava começando, talvez a empresa tivesse 2 ou 3 anos de vida. E eles um dia falaram, não, a gente não vai ter mais gerente, eles só atrapalham. O engenheiro sabe o que fazer, ele tem muito mais contexto. E eles ficaram quase um ano assim. E a história é que o Bill Campbell não gostava dessa ideia, mas ele era um conselheiro, um ajudante ali dentro do Google, mas ele não tinha o poder de veto ou um poder executivo. Mas ele pegou o Larry Page e o Sergey Brin um dia e começou a andar pelo escritório do Google. E falou assim, vocês acham que o pessoal aqui não quer ter gerente? Vamos ver. E ele levou os fundadores, né, da empresa a andar pelos escritórios e pelas salinhas da empresa. Ele parava um programador e perguntava assim, programador, você quer ter gerente? E os programadores falavam, sim, eu acho uma boa ideia. E ele fez isso uma dúzia de vezes. Todo programador que ele perguntou, o programador falava, sim. E ele ficava curioso, falava, por quê? Aí o programador falava, para eu saber o que fazer, porque senão não tem direção, não tem, tudo é prioridade, tudo chega ao mesmo tempo, não consigo medir, não sei como é que isso interage com as outras ferramentas que a gente está fazendo aqui dentro da empresa, e eu não sei se eu estou fazendo um bom trabalho. Então, o Google amadureceu muito a visão deles, esse estudo que veio depois, esse estudo que você está comentando, acho que a empresa já tem já uns 15 anos quando fez, descobre isso e mais alguns outros pontos. Inclusive, voltando ali ao que a gente falou da parte técnica, dos 8 principais pontos que um gerente tem que ter, de acordo com esse estudo do Google, conhecimento técnico é o 8º item. Ele está lá por último mesmo. Tem, então, outras coisas que um gerente tem que fazer. Algumas importantes. Cuidar da carreira das pessoas. E para cuidar de carreira, você precisa conhecer a pessoa no nível pessoal.
que não e essa pessoa, você tem que criar um ambiente que essa pessoa vai poder se abrir com você, para você ficar sabendo de coisas que não necessariamente outras pessoas do time vão ficar sabendo. Então, porque você quer cuidar daquela pessoa e você quer cuidar da carreira dela. Outra coisa que você tem que fazer é transportar a cultura da empresa para dentro do seu time. Então, você é alguém que traz a cultura da empresa, dependendo do que sua empresa se foca ou da maneira que ela faz as coisas, você traz isso para dentro do time. Outra coisa que o gerente faz é criar um ambiente ou processos que permitam que as pessoas trabalhem juntas melhores, que é confiança e segurança, que é criar um ambiente onde as pessoas possam ser elas mesmas e que tenham orgulho de trabalhar naquele produto, né? E possam querer se expressar. Voltando ao assunto do feedback, né? Se não há feedback rolando entre o time, é dever do gerente criar um ambiente onde isso seja possível portanto, para levar uma melhor performance, né? E aí tem a parte burocrática, salário ou contratação, não assim, contratação no sentido da pessoa nova que vai entrar, mas abrir uma requisição, conversar com o RH, marcar as entrevistas, ligar para as pessoas, fazer o primeiro filtro. Essa é uma parte necessária, mas que o gerente acaba fazendo porque ele quer garantir que o time esteja com esse processo e essa cultura bem informados e bem feitos. Uhum. Então, realmente, a parte técnica é a última. O gerente é muito melhor, e há várias histórias muito boas em relação a isso, mas é melhor o gerente ter pessoas no time que sejam capazes de tomar uma boa decisão técnica do que esse gerente mesmo tomar alguma decisão técnica boa. Sim, é bom se o gerente técnico sabe tomar a melhor decisão? É. Por outro lado, se a melhor decisão do gerente for algo que o time inteiro é contra, ele também está sendo um bom gerente, né? Então, o gerente nem sempre tem que estar certo, mas o gerente tem que fazer o time inteiro junto acreditar numa decisão que seja a melhor decisão para o produto e para o negócio. Isso é alinhamento, né? Alinhamento não tem nada a ver com dar ordens e as pessoas. Isso é fácil, né? Exatamente. Agora, faz sentido ter gerentes técnicos, né? E algumas empresas, como algumas empresas têm, que é o líder técnico e também o líder de pessoas. E a pergunta é se isso não cria algum tipo de conflito, né, nas prioridades, porque depende do tamanho do time ou projeto. Então, Em primeiro lugar, não existe conflito de interesse, obviamente, né? Tem, inclusive, muita intersecção entre os dois roles. exatamente. Existe conflito de tempo, né? Eu acho que essa que é o ponto da pergunta, que é como é que eu vou, sei lá, escrever código e também fazer parte do gerente, ou participar de reunião de arquitetura e também contratar, né? Tanta coisa para fazer. É. E esse é um excelente ponto. E times grandes, por isso que times grandes separam as duas posições, né? Geralmente em empresa grande ou times grandes você separa isso, né? E aí, Então, no time pequeno é bem. reduzindo ao absurdo, um time de uma pessoa não precisa de gerente nem de líder técnico. Um time de duas pessoas, onde uma é gerente e a outra trabalha, o que vai tanto gerenciar a carreira de uma pessoa assim, né? Um time de 20 pessoas, esse gerente vai estar bem ocupado conversando com todo mundo e alinhando todo mundo, né? Então, às vezes é necessário ali criar um papel dentro daquele time que é o líder técnico, mas todos trabalhando juntos, alinhados, igual você falou, e isso que é importante. No time de médio porte é possível e funciona muito bem o gerente ser um líder técnico também. O que seria um médio porte, assim? 5 pessoas, talvez até no máximo 7. Esse cálculo depende também da senioridade do time, né? O time de profissionais mais júniores, eles exigem mais tempo, né, de management e mais tempo de gerente, né? Então, 5 pessoas vai ser muito mais trabalho do que 5 pessoas senior, né? Que, Isso é inclusive, ótimo. um time de pessoas seniors não precisa de tanta gerência, né? Eles têm uma noção melhor de gerenciar a própria carreira, de gerenciar o próprio projeto, né? De tempo, de prioridade. Uhum. E um time mesmo grande de pessoas seniors, o líder técnico pode ser o gerente também.
É. Então, essa pergunta depende, né? Então, igual você falou, achei genial a parte do conflito de tempo, na verdade, né? Então, dependendo do contexto, se for um time um pouco mais imaturo, que precisa de uma presença mais diária, é, é, talvez o gerente tenha que ter uma postura mais técnica e mais por esse lado, né? Agora, se for um time muito maior, com pessoas mais sêniores, que estão buscando crescer na carreira por uma maneira ou outra, o gerente vai poder, não precisa se dedicar tanto à parte técnica, então a prioridade desse gerente deveria ser cuidar das carreiras das pessoas. A prioridade do gerente é aquilo que o time precisa, e não necessariamente, não, ele tem, o gerente ou a gerente tem sempre que fazer alguma coisa a ver com pessoas antes de tudo, ou tem sempre que fazer a parte técnica antes de tudo. Precisa fazer o que é mais importante dentro do time, dependendo do O contexto. gerente, antes de mais nada, é um trabalho de suporte para o time, né? Elevar a produtividade do time e entregar o projeto, né? Alinhar todos para essa direção. Exatamente. Então, mas assim, a nossa experiência indica um pouco também aí, mais ou menos, alguns números, né? Ou algumas situações, assim, né? Um time grande de 12 pessoas, onde grande parte do time é sênior, pode ter um gerente que se preocupa mais com a carreira de cada um e que está ajudando todos a subir na carreira e aprender mais coisas, né? Um time menor, um time talvez de 3 ou 4 pessoas, às vezes em time pequeno acontece muito que o time pequeno está sendo formado e, portanto, todo mundo acabou de meio que começa a trabalhar junto agora e talvez seja um projeto novo, ou a pessoa que trabalha no time era um contribuidor individual e depois virou gerente desse time. Isso leva a um dia a dia mais técnico, né? Isso leva a um dia a dia onde o gerente vai poder participar mais das decisões e até programar ou contribuir mesmo como se fosse um indivíduo. E para acrescentar no seu ponto também, times são muito variáveis no produto que eles entregam, né? Um time que entrega um produto puramente técnico, né? Um componente, uma API dentro de uma empresa, é diferente de um time que entrega um produto. Uhum. E aí o gerente, um produto end user, né? Aí o gerente também tem que se envolver com produto, né? Com design, com user research, né? Com, sei lá, marketing ou vendas, né? O que for. Então não vai ter o conflito do tempo de ver a parte técnica. E alguém do time tem que step up para ser o líder técnico. Uma coisa que eu lembrei também, existem fatores externos, às vezes, dentro, fora da equipe. Então, o que é esperado naquela empresa, naquele momento, naquele time? O que é esperado do gerente? Eu já vi empresas já que esperam que mesmo que um gerente com 15 pessoas, que o gerente programe muito e seja um dos maiores contribuidores técnicos da equipe como um todo. Dentro desse ambiente, o gerente vai fazer o que está sendo pedido dele, né? Então é bom que todo mundo também esteja alinhado com isso, que todas as outras 15 pessoas na equipe é isso que elas estejam esperando. Mas eu também já vi equipes, já vi times já onde com 5 ou 6 funcionários, o gerente era esperado que ele interagisse com as outras equipes e coordenasse projetos divididos entre vários times, muito mais do que participar das decisões técnicas. Então, o que o gerente do gerente e o que a empresa espera nesse contexto também é muito importante. O gerente também é profissional, o gerente também tem chefe. E também tem gente falando para essa pessoa o que é esperado dele ou dela. Acho que para botar um resumo, então, na nossa resposta, interesse do tempo, é possível um gerente ser técnico, líder técnico perfeitamente, funciona em várias empresas. Para responder essa pergunta, como você colocou, depende do que o time precisa, do que a empresa precisa e o que o produto precisa, né? E levando tudo isso em consideração, é possível um gerente ser líder técnico. E também o desafio, isso é possível porque, de certa forma, um líder técnico, um líder de pessoas tem muita intersecção, né? Ambos envolvem coaching de diferentes maneiras, ambos envolvem feedback técnico e feedback de trabalho de pessoas, etc. Então, é possível. Não são roles, posições completamente distintas, né? Que
você está sendo gerente, você está sendo o cara que vende também o produto, né? De certa forma. Porém, responder essa pergunta é uma coisa que tem que ser interativo, mas talvez a maneira de responder quando formando um time novo, o gerente pode ser técnico e se as coisas não estão escalando bem, uma pessoa pode ser alinhada, colocada como o novo líder técnico e uma forma de delegar uma função, né? Uhum. Uhum. É, isso aí. Então, estão respondidas as duas perguntas do nosso segundo episódio. Boa conversa, Júlio. Queria agradecer ao Fábio e ao Eremita do Covid por terem enviado as perguntas, né? Foi divertido. E se alguém quiser perguntar alguma coisa para a gente, Sete, aonde eles vão? Nosso novo website, pegalevepodcast.com.br ou no Twitter. Certo. Ótimo, fantástico. Então é isso aí. Um Um abraço abraço. a todos. Se mantenham seguros, saudáveis. Um abraço.